Pronto, grava. Então, bom dia. Antes de mais nada, eu queria pedir para vocês desculpa, né? Mais uma vez, pela minha ausência, eu ando meio problemático, assim, né, gente? Por mais que eu tente me esforçar para organizar as aulas, para organizar as coisas, eu não tenho tido muita cabeça para fazer isso. Em função de dor mesmo, né? Eu tô com dor crônica já há mais de 6 meses. E aí, volta e meia, eu tenho tido crises de dor, né? Então, assim, eu estou investigando, estou com acompanhamento psiquiátrico, acompanhamento psicológico, tentando cuidar do emocional, para ver até que ponto esse emocional está interferindo nessas questões do meu corpo, né? Da ansiedade, um pouquinho da depressão, até que ponto isso está interferindo. Estou tomando medicação para ansiedade, né? Para tratar a ansiedade e a depressão. E estou fazendo alguns acompanhamentos, né? Por exemplo, hoje à tarde eu tenho psicóloga, amanhã eu tenho neurologista. Estou investigando, né, o que a gente tem. Infelizmente, assim, já fiz um monte de exame, graças a Deus não deu nada, mas ao mesmo tempo a gente fica preocupado porque não resolve. Na terça-feira eu acordei com muita dor, eu não dormi direito, eu tive um pouco de febre, passei mal, aí tava com um pouco de sintomas gripais e muita dor no corpo. E aí, assim, eu fui pro hospital porque eu não tava aguentando mais de dor, né? E a dor vem, ela acomete a cabeça, pescoço, aí a musculatura vai travando, o corpo todo dói, parece que sabe aquele lugar que não tem um lugar que não doa? E aí eu fui achando que ia tomar só um tramalzinho na veia, acabei tomando mais de um tramal, a dor não resolveu, aí os médicos acabaram me internando. Eu fiquei até sexta-feira internado, tomando medicação, fazendo exames e etc. Né? E aí, assim, eu tô preocupado porque realmente eu tô em falta com vocês. Né? Não só com vocês, eu tô com documentos atrasados para coordenação pedagógica, alguns planos de ensino, documentos mesmo atrasados. Né? E aí, assim, o que eu queria combinar com vocês é como é que a gente vai finalizar a distribuição dos pontos da nossa unidade, do nosso trimestre, né? E aí, assim, eu organizei a minha agenda, porque agora é assim, eu tô com a agenda, tá, gente, para dar conta de fazer as coisas. Então eu tenho que colocar tudo aqui bonitinho na agenda e colocar aqui à mão para eu lembrar o que eu tenho que fazer por dia, para eu não me perder. E aí, vamos lá. Eu pedi para vocês o trabalho das máscaras, né? Então, assim, muitas pessoas já me mandaram. Eu estou recebendo, estou colocando tudo no computador, estou salvando. Não consegui assistir tudo ainda, né? Na semana passada eu estava sem acesso ao meu computador, a internet no hospital estava muito ruim. E aí eu acabei não salvando do meu celular diretamente. Aí deixei para salvar essa semana aqui em casa. Ontem foi o dia inteiro de aulas, então assim, na segunda-feira o AVA estava meio fora do ar. Então tá aqui hoje para eu finalizar o AVA, para eu atualizar o AVA para vocês. E aí, assim, o que nós vamos fazer de atividade, tá? São 2 textos, na verdade este texto aqui, são 30 e poucas páginas, na verdade. Eu já tinha disponibilizado para vocês obrigado, Liza. Eu já tinha disponibilizado para vocês uma parte, tinha algumas questões que vocês responderam, beleza. Aí agora eu vou disponibilizar para vocês, eu já tinha prometido isso na nossa última aula e acabei não conseguindo fazer, né? Então assim, tá pronto aqui, é só subir realmente no AVA e organizar o AVA. Então assim, eu vou organizar o AVA, organizar as tarefas, os espaços todos bonitinhos lá, para vocês terem acesso. Vou colocar os links do canal do YouTube e vou colocar para vocês alguns vídeos que eu estou gravando explicando esses textos que eu vou disponibilizar. Então, assim, eu fiz alguns videozinhos curtos tentando comentar rapidamente alguns pontos destes textos que eu vou disponibilizar para vocês. Lá no AVA já tem a primeira parte, a primeira etapa, que chama o que nós somos, né? O que somos, afinal de contas? Que é o primeiro capítulo da unidade desse livro didático, tá? Que é o do professor Silvio Galo, Filosofia e Experiência de Pensamento. Tá? Então, a primeira parte é a ideia de que o ser humano, né, o humano é esse ser que busca conhecer a si mesmo, né?
Então, que a gente já tinha disponibilizado para vocês. E aí agora, essas duas outras etapas, a gente vai falar que o ser humano é um ser humano que usa a linguagem, que diz, que dá nome para as coisas, que forma e constitui cultura, hábitos e tradições, né? Ou seja, o ser humano é um ser de memória, é um ser de história, é um ser cultural. E por fim, a última parte, a gente vai falar de uma outra parte que constitui o ser humano, né? Que é exatamente o corpo, né? E aí a gente começa a introduzir uma dimensão em que a gente fala de corpo, gênero, sexualidade, desejo, formas de ser, tá? Então, só para a gente recapitular, o que a gente está estudando aqui ao longo do ano? Quem nós somos, né? O que significa dizer que a gente é ser humano? O que nos diferencia de outros animais? E aí tem uma indicação de vídeo, alguns de vocês já devem ter assistido, tá? Que é um documentário. Ele está disponível no YouTube, está no Globoplay, se eu não me engano, que chama Ilha das Flores, né, no Lixão, lá no Rio Grande do Sul. E esse documentário ele tem um chavão muito bacana, uma ironia muito bacana com aquilo que a gente costuma dizer que é o que nos diferencia dos outros animais, né? Nós temos polegar opositor, a gente manipula a natureza, a gente consegue pegar as coisas, manipular as coisas, transformar as coisas. A gente é bípede, né, coluna ereta. A gente tem um telencéfalo altamente desenvolvido, ou seja, a gente tem um cérebro com capacidade racional de dar nome para as coisas, de pensar, de dizer o que as coisas são. E essa é a nossa principal diferença para com os outros animais. E aí, ao longo do documentário, a gente vai começar a perceber a ironia do tipo, será que a gente realmente é inteligente? Será que a gente realmente é superior aos outros animais porque a gente pensa? Né? Será que a gente realmente pensa? Né? Ou será que a gente anda como gado por aí, né? Reproduzindo babaquices que os outros dizem, sem pensar e sem raciocinar e sem colocar a vida em questão, né? Então, é um documentário bem bacana. E aí, assim, vocês fizeram as máscaras, produziram as máscaras, criaram um personagem, contaram a narrativa desse personagem. E aí se despiram das máscaras, se colocaram diante do palco, colocaram no palco diante das pessoas e falaram de vocês. A gente usou a metáfora, né, que a vida ela é um grande teatro, a vida é uma obra de arte, que a gente está se construindo, a gente assume personagens e máscaras o tempo inteiro, né? Nem sempre a gente é aquilo que a gente é. Às vezes, e muitas das vezes, a gente nem sabe o que a gente é, então a gente se comporta de uma maneira automática ou se comporta em função daquilo que a gente aprendeu, daquilo que a gente vivenciou ao longo da nossa vida, em função dos aprendizados culturais, das tradições, dos hábitos que a gente vai estar aprendendo ao longo da vida, ou em função da nossa religiosidade, da nossa família, da moralidade familiar e religiosa. A gente vai se comportando, às vezes, muitas das vezes, no automático, né? Essa pergunta do que a gente é, quem a gente é, né? Como é que a gente lida com o mundo, como é que a gente encara a realidade, são perguntas às vezes difíceis, muitas das vezes, né, essa expressão que está se repetindo aqui, a gente de fato é colocado frente ao espelho e nesses momentos a gente acaba entrando em crise, entrando em choque, né? Muitas pessoas desistem quando são colocadas frente ao espelho porque acham difícil, e é difícil. É difícil, gente, a gente olhar no espelho e falar assim, quem que eu sou nesse mundo, né? Esse mundo tão vasto, com bilhões de pessoas, e eu sou uma mera formiguinha, e aí assim, né, eu fico me perguntando, eu às vezes olho no espelho e falo assim, não é possível que eu vim aqui no mundo à toa, não é possível que eu vim no mundo aqui a passeio, eu vim para fazer a diferença, né? E aí às vezes eu fico brigando comigo mesmo, tipo assim, como é que vai fazer a diferença se só tá dormindo, se tá reclamando, se não tá pensando, né? O que eu posso fazer para contribuir,
né? E aí, diante de tanta merda que a gente está vendo, né? O que eu posso fazer para tentar deixar o mundo melhor para os meus alunos, para os meus filhos, para minha família, para gerações futuras, né? Como é que eu posso contribuir? E aí, de vez em quando, vem aqueles pensamentos, não tenho que contribuir com nada, né? Vou viver minha vida e pronto, né? Porque a gente também é egoísta, né? Isso é característica do ser humano, o nosso ego, né? Essa nossa vontade de olhar para a gente e de realizar os nossos desejos, as nossas vontades, e meio que foda-se o mundo. Mas ao mesmo tempo a gente tem hora que a gente lembra que a gente não está sozinho no mundo, e é aí que as nossas ações têm consequências para nós e para os outros, e aí a gente começa a entrar em parafuso, né? No sentido de, e aí, entre a minha vontade e a vontade dos outros, entre os meus sonhos e o que é possível, como é que a gente vai se comportar, como é que a gente vai agir? Tá? Entender o que a gente quer, entender o que a gente deseja, entender o que a gente sonha, entender as nossas frustrações, compreender um pouco melhor do que nós somos, do lugar que a gente habita, das pessoas que estão à nossa volta, do nosso papel no mundo, né? É sobre isso que a gente vai conversar ao longo desse ano todo. Né? Eu pedi as máscaras para vocês, eu gosto muito desse trabalho de máscaras, mas eu gostaria muito que a gente pudesse fazê-lo presencialmente, né? Em que a gente pudesse levar as máscaras, colocar as máscaras lá na escola, a gente fazer um teatrinho, a gente apresentar, tirar as máscaras e tal, né? Que é um exercício bem bacana, né? Da gente realmente se olhar coletivamente no espelho e começar a questionar um pouquinho do que a gente é. Fora essa questão da ideia de conhecer a gente, se conhecer, né? O conhece-te a ti mesmo, lá do oráculo de Delfos, lá do Sócrates, né? Que está na raiz da filosofia, né? Conhecer a si mesmo, olhar para si mesmo e tentar se compreender. Para além disso, né, então, o que caracteriza a nossa racionalidade, né, a nossa racionalidade se desdobra no tempo, no espaço, com as pessoas com as quais a gente convive. E aí, à medida que o homem vai habitando o mundo, o homem vai dando nome para as coisas, vai tentando compreender não somente a si, mas as coisas. Então, é a nossa capacidade de produzir conhecimento, de conhecer e produzir conhecimento, de fazer ciência, de emitir opiniões, de elaborar estruturas de crença, né? Essa nossa capacidade de estabelecer vínculos culturais, vínculos de memória, né? Essa relação memorial que às vezes é afetiva. E aí a gente já entra na última parte do texto, no sentido de nós não somos só pensamento, a gente não é só razão, a gente não é só tentativa de conhecer a si mesmo e a realidade. A gente também é desejo. Nós somos um ser complexo, né? E essa complexidade, principalmente aquilo que a gente chama de dualidade, corpo e alma, corpo e mente, corpo e espírito, matéria e espírito, matéria e alma, matéria e mente, né? Sensível e inteligível, natural, sobrenatural. Essas dicotomias que vão aparecendo, elas sempre inquietaram o ser humano racional que tentou entender, que tentou dar respostas sobre essas questões, né? Porque afinal de contas, o nosso corpo é diferente do corpo biológico de outros animais. E a nossa constituição biológica, a constituição física, nos possibilita sermos diferentes em vários aspectos, né? E aí, ao longo da história, muita gente tentou explicar isso, né? Assim, o que é o homem? O homem é o corpo, essa carcaça, e também o homem é o seu pensamento, o homem é a sua mente, o homem é a sua alma, a psique, né? Que a gente fala lá em grego, a psicologia vai ter origem na psique, na alma, né? E aí, assim, o que é a alma humana? Porque o corpo a gente está vendo, o corpo a gente joga lá numa mesa de anatomia, disseca ele e a gente começa a estudar o corpo e tentar entender o funcionamento dele. Mas e a alma? E o espírito? E o intelecto? Como é que funcionam se a gente não vê? Né? Será que está no coração? Ou será que está no cérebro? Onde é que está isso? Né? E mais do que entender a alma, é entender as relações entre esse corpo e essa parte que a gente não sabe,
nessa parte que às vezes tem vários nomes, uma parte invisível, né? O corpo, as sensações que nos chegam ao nosso corpo, as paixões e os afetos que nos são provocados pelo mundo, pela nossa sensibilidade, e o desejo que isso desperta em nós, as vontades que isso desperta em nós. Traduzindo, se entender a nossa racionalidade já é um espaço complexo, a gente diz que a gente é animal racional, mas o que significa ser um animal racional? Que dá nome para as coisas, que tem cultura, que tem história, que tem memória, né, que tenta conhecer. Já não é uma tarefa simples, mas nós somos um animal racional que habita um corpo. E o nosso corpo é um lugar de desejo, é um lugar de experiência com o mundo. Quando eu falo de experiência, eu estou falando dos 5 sentidos básicos, tá, gente? Audição, tato, paladar, olfato, eu esqueci o que? Visão, né? E aí, assim, o mundo nos provoca uma série de sensações. E aí a gente começa a se apaixonar. Patos é uma palavra grega que ela é um pouco mal traduzida, eu acredito, porque a gente traduz por paixão, mas talvez fosse melhor a gente traduzir por afecção, por aquilo que nos afeta. O mundo nos afeta, os nossos sentidos do corpo são afetados e isso desperta na gente um monte de sensações, de sentimentos, né, de imaginação, de desejos, né, e de reações. Por exemplo, quando eu coloco a mão no fogo e começa a queimar, a minha reação imediata, se eu não estiver doente, se estiver tudo ok, é retirar logo a mão do fogo que começou a queimar. Do mesmo jeito que quando a gente pega uma coisa fria, a gente solta, né? Então, quando a gente sente aquele cheiro gostoso de uma comida, aí lembra da comida que a vovó fazia lá antigamente, etc. E aquele cheiro te traz memória, te desperta lembranças, te desperta uma série de emoções, de emotividade, né? O nosso corpo entra em contato pelos sentidos com o mundo nos afeta, ou seja, faz com que a gente se apaixone. À medida que a gente se apaixona, a gente vai virando patético, né? No sentido de a gente vai ficando abobalhado, a depender da situação, a gente perde até o juízo, né? E aí, muitas das vezes, os desejos são colocados por aquelas tradições mais moralistas como algo que a gente tem que enfrentar. Durante muito tempo, e durante a história da filosofia, da história da humanidade, né, principalmente em função das religiosidades, da moralidade, né, a gente ouviu que a gente tem que controlar os nossos desejos, que a gente tem que pensar antes de agir, que o pensamento é superior ao desejo, que a razão é superior à emoção. E é isso que, na verdade, a gente tem que questionar. Porque nós somos um misto de razão e emoção. Nós somos um misto de corpo, intelecção, pensamentos, sentimentos, emoções, né? E aí, né, às vezes, gente, não dá para ficar pensando demais. Tem hora que a gente pensa demais, a gente não faz, né? Então, às vezes, assim, né, aquela coisa assim, né? Os pais que não nos escutem, porque passam a vida inteira falando pra gente que a gente tem que pensar, que tem que ponderar, que tem consequência, que não sei o quê, bababá, e chega o professor e fala, gente, tem hora que a gente não tem que pensar, não, a gente tem que fazer, ouvir os nossos sentimentos, ouvir a nossa emoção, ouvir a nossa imaginação, porque isso também significa que a gente é humano, né? Por exemplo, quem aí já se namorou, já se encantou, já se apaixonou por alguém, né? Eu costumo dizer que ninguém se apaixona pela alma de ninguém, pelo caráter de ninguém, né? Aquela pessoa é uma boa pessoa, então eu vou me apaixonar por ela. Aquela pessoa tem um bom trabalho, ela tem de boa família, tem boa índole, tem bom caráter, vou me apaixonar por ela. Não, não é assim que funciona, né? A gente se apaixona pelo que a gente vê, pelo que a gente ouve, pelo que a gente toca, pelo que a gente percebe inicialmente pelos nossos sentidos. Se alguma coisa não chamar a nossa atenção, ou a voz da pessoa, ou o jeito da pessoa que a gente está olhando, e aí vê o jeito da pessoa andar, da pessoa sorrir e tal,
alguma coisa nos encantou o nosso sentido, aquela pessoa que passou e aí de repente ela pegou na sua mão e você sentiu assim, aquela coisa, nossa, que pegada, né? Que mão. E aí de repente, se você começa a pensar, e aí sim, você sai com a pessoa, toma um chá, toma uma cerveja, toma um refrigerante, um suco, come alguma coisa, começa a trocar umas ideias e aí de repente starta. Tem gente que nem conversa, já parte logo para a agarração e pronto, né? Os nossos desejos fazem parte do que a gente é. Entender o nosso corpo, a relação do corpo com o mundo, a relação do corpo com os desejos, a relação do corpo com o que a gente pensa é importante. Platão já falava, por exemplo, ele usa uma metáfora, que é a metáfora do carro alado. Né? Vocês lembram, não sei se vocês lembram daquelas bigas romanas, aqueles carros que tinham 2 cavalos, das bigas, né? As disputas romanas. Imagina uma carroça aí com 2 cavalos, né? E aí a gente está lá em cima, dirigindo, pilotando a carroça. E aí um cavalo é a nossa razão, o outro cavalo é a nossa emoção, né? E aí, qual que é o nosso papel? Fazer com que os 2 cavalos andem juntos. Porque se um andar mais rápido que o outro, vai acabar acontecendo um acidente. Ou se não quiser andar, vai empacar, né? Então, a nossa tarefa é tentar equilibrar emoção e razão, né? Ímpeto, desejo, emotividade, racionalidade, tentar controlar isso para que esse cavalo ande nos trilhos, para que a nossa vida ande nos trilhos, né? E aí, ao longo da história da filosofia, da história da humanidade, muitos autores, muitos pensadores, poetas, escritores de livros e romances colocaram essas questões em conflito, né? Essas questões de conflito problematizaram este conflito no sentido de quem que a gente realmente é. E aí volta aquela discussão, né? A gente começa se diferenciando pela racionalidade. Em alguns aspectos, as pessoas vão defender a racionalidade como algo superior. Mas a gente esquece que a gente tem sentimento, que a gente tem emoção, que a gente tem corpo. E que isso é importante para nós. Tá? E aí, nesse aspecto, a gente vai finalizar a nossa unidade com a leitura desses documentos, desse texto, com esse vídeo Ilha das Flores. E aí, na semana do dia 19 ao dia 23, vocês vão ter uma atividade no AVA para fazer, né, com respeito a estes textos, com respeito ao vídeo documentário Ilha das Flores e aos videozinhos que eu vou disponibilizar para vocês nas 2 próximas semanas, para vocês comentando estes textos que eu estou disponibilizando, tá? Então é importante, por favor, que vocês avisem aos colegas. Se por acaso alguém ainda não mandou o trabalho das máscaras, que vale 15 pontos, que encaminhe o trabalho das máscaras para a gente até o domingo, se possível, tá? E aí, na semana do dia 19 ao dia 23, vocês têm, então, uma atividade no AVA, tá? Questões fechadas, questões abertas, referentes a esses textos que eu vou disponibilizar para vocês, referentes ao vídeo documentário Ilha das Flores, tá? Para a gente fechar a nossa nota. E aí a gente já começa a antecipar o conteúdo do nosso segundo trimestre, que a gente vai falar de estética e erótica. A gente vai falar exatamente de como é que o nosso corpo lida e como é que a gente lida enquanto pensamento e emoção com a beleza, com o sublime, com as questões de gosto, né? Como é que como a gente vai pensar, refletir sobre o que é a beleza, o que é o amor, né? Como é que o amor se manifesta. E aí a gente já vai começar a falar também, na próxima semana, a gente vai falar um pouquinho sobre corpo e sexualidade, um pouco mais aprofundado. E aí peço para vocês avisarem os colegas para estarem presentes, para a gente falar de corpo e sexualidade. A gente tentar entender o lugar do nosso corpo, né? E aí eu vou fazer uma aula um pouco mais dedicada a esse assunto, a esse tema, para a gente começar a nossa transição, tá bem? Então, assim, hoje eu só queria dar esses recadinhos mesmo. Aqui eu estou liberando o texto para vocês, vídeo para vocês, que o canal do YouTube está atualizado.
Deixa eu colocar o link do YouTube. E que quem não mandou os trabalhos das máscaras para mandar, cobrem aí, avisem aos colegas, por gentileza, dos trabalhos de máscaras e da atividade que vai acontecer do dia 19 ao dia 23, tá bom? Até o final da semana o AVA vai estar totalmente atualizado e eu já disponibilizo para vocês a agenda a partir da semana que vem, tá? Eu espero que vocês fiquem bem, bom resto de semana para vocês. Alguma dúvida, alguma questão, gente, que vocês queriam falar? Então tá bom. Então beijinho, fiquem com Deus, até a próxima, tá?